Fiquem em casa, diz presidente. Esta foi a manchete principal de segunda-feira, 16 de março de 2020, do jornal The Jakarta Post, o mais popular de língua inglesa da Indonésia, país com a quarta maior população do mundo, com 268 milhões de pessoas, logo acima do Brasil, que tem a quinta, com 210 milhões. Bolsonaro ignora vírus e vai a ato contra Congresso e STF, noticiou a capa da Folha no mesmo dia. Infectologistas criticam Bolsonaro por dar mau exemplo à nação, manchetou o Estadão, explicando que o presidente ignorou a recomendação de médicos para manter isolamento contra o coronavírus, foi a ato e teve contato com 272 apoiadores. Não faça o que eu faço, destacou o Globo em maiúsculas, observando também, em meio a fotos de Bolsonaro com manifestantes em Brasília e de praia e bondinho lotados, que maus exemplos ameaçam o combate à pandemia. O que distinguiu a Indonésia, que também já passava da primeira centena de casos confirmados de infecção, e o Brasil, não foi a imprensa, foi a atitude presidencial. Na tarde daquele domingo, Donald Trump, o maior troféu dos caçadores de selfie da diplomacia bolsonarista, prestava contas aos americanos sobre as ações de rastreamento de coronavírus nos aeroportos, que resultam em longas filas e esperas. É muito importante que sejamos vigilantes e cuidadosos, tuitou ele. Antes, no dia 11, quando anunciou a suspensão de voos provenientes da Europa, Trump disse que decidiu tomar medidas duras, mas necessárias, para proteger a saúde e o bem-estar de todos os americanos e evitar que novos casos entrem em nosso território. Depois, na segunda-feira, 16, Trump alertou que a pandemia pode durar até julho, agosto ou talvez até mais tarde e que a economia dos Estados Unidos pode estar a caminho de uma recessão. Nesta terça, defendeu também que todos trabalhem em casa e adiem viagens e voltou a afirmar que devem ser evitadas reuniões com mais de 10 pessoas. Sim, mais de 10 pessoas reunidas já são aglomerações por lá. Temos que lutar contra esse inimigo invisível, conclamou Trump. Neste momento, ninguém quer um colapso do sistema de saúde em caso de excesso de doentes simultâneos. Na América do Sul, Argentina, Chile, Peru e Colômbia fecharam as fronteiras. Nenhum deles quer virar a Itália atual. O país europeu já registrou 31.506 pessoas com coronavírus, sendo que 2.503 morreram e 2.941 foram curadas. Agora existem 26.062 positivos, sendo 12.894 hospitalizados com sintomas, 2.060 em terapia intensiva e 11.108 em isolamento domiciliar. Nos últimos dias, foram mais de 300 mortes por coronavírus na Itália a cada 24 horas. Enquanto isso, Bolsonaro anunciou nesta mesma terça que fará uma festinha no sábado para comemorar seus 65 anos e repetiu que esse vírus trouxe uma certa histeria, como havia dito na noite de domingo. Tem governadores, no meu entender, posso até estar errado, que estão tomando medidas que vão prejudicar e muito a nossa economia, declarou o presidente. A vida continua, não tem que ter histeria, insistiu de novo. Não é porque tem uma aglomeração de pessoas aqui e acolá esporadicamente que tem que ser atacado exatamente isso, alegou Bolsonaro, dobrando a aposta. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, deu corda ao discurso presidencial, tuitando que existe um evidente exagero das informações para criar pânico na população em relação ao coronavírus. É uma pandemia como as outras que ocorreram nas últimas décadas e com uma mortalidade igual ou menor. Não é caso de suspender aulas ou parar a atividade econômica. Sigamos as orientações do Ministério da Saúde. Aquelas orientações do ministro Luiz Henrique Mandetta, inclusive, que Bolsonaro contrariou no domingo. Deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro acrescentou que, Eduardo estava muito ocupado no Twitter, contando o número de contas da militância bolsonarista que deixou de seguir Janaína Pascoal após a deputada estadual falar em crime contra a saúde pública e pregar que Bolsonaro se afaste do cargo para que o vice-presidente general Hamilton Mourão enfrente o inimigo invisível com seriedade. É inadmissível, é injustificável, é indefensável, crime contra a saúde pública. Desrespeitou a ordem do seu ministro da Saúde. Tem gente pedindo para o Mandetta sair, não façam isso, o Mandetta está trabalhando bem. Nós temos que manter os bons profissionais nos cargos estratégicos. Esse senhor tem que sair da presidência da República, deixa o Mourão, que entende de defesa. O nosso país está entrando numa guerra contra um inimigo invisível. Deixa o Mourão, que é treinado para defesa, conduzir a nação.
mais justificativa. Como um homem que está possivelmente infectado vai para o meio da multidão? Como um homem que faz uma live na quinta e diz para não ter protestos, vai participar destes mesmos protestos e manda as deputadas, que são paus mandados dele, chamar o povo para a rua? Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? Como é que esse homem vai lá, potencialmente contaminando as pessoas, pegando nas mãos, beijando? Ele está brincando? Ele acha que ele pode tudo? As autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar. Nós não temos tempo para um processo de impeachment. Nós estamos sendo invadidos por um inimigo invisível. Precisamos de pessoas capazes, competentes de conduzir a nação. Quero crer que o Mourão possa fazer esse trabalho por nós. Pouco depois das reações bolsonaristas às críticas ao comportamento da família Bolsonaro, o Brasil registrou a primeira morte por coronavírus em São Paulo. Além de idoso, o homem de 62 anos tinha diabetes e hipertensão, perfil condizente com o grupo mais vulnerável apontado pelo Ministério da Saúde. Cada brasileiro com perfil semelhante ou com pessoa querida neste grupo, naturalmente se preocupa ainda mais, inclusive com a contaminação de qualquer cidadão que pode lhe transmitir a doença. Em vez de garantir que a saúde do povo está em primeiro lugar e que, na medida do possível, também estão sendo tomadas providências para proteger a economia, como fez Trump, destacando ainda o potencial do país para decolar após as restrições para a contenção do coronavírus, Bolsonaro e seus porta-vozes recriminam os prejuízos à economia, acusando histeria e exagero na cobertura de uma realidade mundial. É um modo eleitoreiro de atribuir de antemão o aprofundamento da crise econômica a decisões alheias e, quem sabe, depois culpar os outros retroativamente até pela lentidão de recuperação, registrada em 2019 com o PIB a 1,1%, sem coronavírus, nem reformas administrativa e tributária, já que o governo até hoje não as enviou ao Congresso. Sem a presença de Bolsonaro, Mandetta se reuniu na segunda com ministros do STF e presidentes da Câmara e do Senado para falar da pandemia e assinou com Sérgio Moro nesta terça uma portaria com regras para internação compulsória e imposição de quarentena. As declarações e atitudes do presidente da República, na contramão dos ministérios e do resto do mundo, só o deixam cada vez mais isolado em seu gueto virtual como uma figura aquém da responsabilidade que o momento exige. Por isso, Bolsonaro ensaiou uma mudança de tom na noite desta terça e tentou resgatar o protagonismo anunciando o fechamento parcial da fronteira com a Venezuela, convocando ministros e comandantes das Forças Armadas para gabinete de crise e convidando Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e Dias Toffoli para a reunião. Temos de nos preocupar, sim, mas não com esse alarmismo todo, disse o presidente, sem dar o braço completamente a torcer. Talvez Bolsonaro atrapalhe menos se pegar uma prancha do Eduardo e tirar umas férias na Indonésia.